Vamos lá, gente. Estamos falando aí sobre a decadência da Idade Média, né? Sobre, não o fim, mas como a Idade Média vai se encaminhando para esse fim, o que vai levar a Idade Média a um final. Falamos da peste, falamos da Guerra dos 100 Anos, falamos de burguesia, que é importantíssima nesse processo. E vamos falar hoje sobre revoluções camponesas. Talvez o tema mais simples dessas todas, mais importante também, importantíssimo para o fim da Idade Média. Eu preciso que, assim, é necessário que vocês entendam uma coisa. Já devem ter entendido, mas vamos reforçar. A Idade Média é um período onde toda a escala social, todo o esquema social do feudalismo, das classes sociais, ela está estabelecida por dois grandes fatores. O primeiro é a mão da igreja, a mão pesada da igreja que controla tudo com muita força, tá? Em todas as áreas da vida, dos mais nobres aos mais simples, a igreja está lá coordenando, orientando, mandando em como as coisas devem ser feitas. Então tem esse lado. E tem o outro lado, que é a questão dos juramentos de fidelidade. Você não é a importância do documento, é a importância da palavra. Como as pessoas vão se agarrar a uma troca de obrigações. Mesmo os servos mais explorados, mais abusados, vivendo na miséria total, eles se agarram no que foi combinado, no que foi acertado. Eu dou o que eu tenho em troca do que eu vou receber, porque eu vou receber. Eu vou receber proteção, eu vou receber segurança, em troca eu vou pagar minhas obrigações. Os senhores feudais, eles vão montar exércitos, treinar soldados, equipar armadura. É caríssimo isso. Armas, espadas, não tem produção em massa, é feito por ferreiro, à mão, não tem máquina. Uma armadura leva meses para fazer, uma espada leva semanas para fazer. Tudo isso é pago pelo senhor feudal. Então todos têm obrigações, todos, mesmo alguns obviamente são muito mais explorados, que é o caso dos servos, outros enriquecem, como os senhores feudais, mas isso não tira deles as obrigações que eles têm, as obrigações de segurança. Então os nobres são os cavaleiros, são os soldados que vão lutar contra invasões vikings, muçulmanas, contra qualquer outro tipo de bandido, de bando, de saqueadores, eles que vão estar lutando. Quando o país deles for invadido por alguém, eles que vão defender. Quando o país deles, o reino, tentar invadir outro, são eles que vão invadir. Então essa classe nobre, essa classe cavaleira é importantíssima. E o respeito entre as classes da palavra é importantíssimo. Então está tudo muito... você tem uma base muito poderosa, que é a base da igreja, que controla tudo com força e rigor, e você tem uma base frágil, que é da palavra, da promessa. Um jura ao outro, o que na época tem um valor enorme. A palavra da pessoa é importantíssima. Só que com o passar do tempo, durante a Idade Média, quando vai se aproximando do século XIV, século XV mais ainda, você vai perceber que as obrigações de cima começam a perder importância. Não porque elas não vão ser cumpridas, é porque muitas vezes as pessoas vão perceber que elas não serão, que elas não têm como ser cumpridas. Então, os suzeranos, que sejam os reis, os senhores feudais, quem quer que seja, que recebe obrigações, que recebe em troca de proteção, de repente não vão ser capazes de dar essa proteção. Porque as inovações, as armas de fogo, as novas armas, as novas táticas de guerra, vão deixar a cavalaria numa situação complicada. Falamos na aula anterior. E aí os servos, que trabalham como malucos todo dia, e ficam com pouquíssimo em troca de uma segurança, ao perceber que essa segurança pode não existir, vão começar a questionar. Falei isso na aula passada. Fora isso, a quantidade absurda de mortes da peste, a quantidade ainda não tão absurda como a peste, mas gigante também de mortes causadas pela Guerra dos 100 Anos, vai enfraquecer a capacidade produtiva.
as pessoas vão produzir cada vez mais, os reinos, os feudos vão produzir cada vez menos, porque você tem muito menos pessoas trabalhando. Ah, mas você tem menos pessoas para alimentar. A nobreza não quer saber, ela não quer ganhar menos, ela quer ganhar ela quer continuar ganhando o que ela ganhava antes, mesmo com menos pessoas plantando, mesmo com menos pessoas produzindo. Então as exigências da nobreza não vão baixar como a produção vai baixar. Porque num lugar onde a peste, a Guerra dos 100 Anos, matam mais da metade da população, que é o que acontece na Europa, em alguns lugares muito mais que a metade, é claro que se você tem menos da metade de pessoas trabalhando, você vai produzir menos. Mesmo que você entregue o mesmo percentual que você entregaria antes, a soma disso vai dar menos. Se antes a gente produzia 100 sacos de milho, nós somos em 10 trabalhadores na minha terra, no meu filho, eu, minha mulher e 8 filhos, produzimos 10 sacos de milho. Eu e meus filhos vamos para a guerra e só volta 5. Os outros 5 morrem na guerra. A gente não vai conseguir produzir os mesmos 10 sacos de milho. É a mesma terra, mas nessa época não tem máquina, é tudo feito à mão. Então, com menos pessoas, você vai produzir menos. O que eu vou entregar ao senhor feudal é menos. É claro que tem menos pessoas para comer, metade morreu. Mas o senhor feudal não quer metade do que ele ganhava. Ele quer o que ele ganhava antes. E ele vai passar a exigir de nós, servos, que produzamos, que trabalhemos mais do que a gente já trabalhava. Absurdo que a gente já trabalhava, a gente vai ter que trabalhar mais que aquilo, se é possível. E vai aumentar as taxas para compensar essa perda. Então eu vou trabalhar muito mais, se é que é possível, vou pagar mais taxas, mais banalidades, outras cobranças, outras obrigações para complementar o que ele está deixando de ganhar, e eu vou ficar com cada vez menos. A gente já está passando por fome, por peste, por miséria, e de repente, por causas além do nosso alcance, no caso da peste, ou da Guerra dos 100 Anos, e agora o meu senhor feudal aqui, o meu suzerano, vai me explorar ainda mais para que ele não ganhe menos. Ou seja, a minha fome, a minha miséria, a minha condição vai ficar cada vez pior. Então você soma tudo que já está de ruim, e ainda você vai ter essas cobranças cada vez mais exageradas, essa exploração cada vez mais pesada. O que vai acontecer? Você vai se revoltar. Chega um ponto onde o explorado, isso quem vai estudar isso muito tempo depois é um cara chamado Karl Marx. Chega um momento onde o explorado, quando ele não tem mais o que fazer, não tem mais para onde correr, ele se revolta contra o sistema que o explora. Então você explora. Chega um momento onde a pessoa não aguenta mais, e aí essas pessoas vão se reunir e vão tentar mudar o sistema. E é o que vai acontecer no final da Idade Média. Séculos XIV, principalmente no século XIV e XV. As populações camponesas, os servos, não vão mais aceitar a exploração. Os servos que antes são separados, eles não têm uma grande mobilização, não tem como se unir para lutar, vão dar um jeito e vão se unir. Então você vai ter milhares e milhares e milhares de camponeses, servos, se unindo para lutar contra seus senhores, servos com armas rudimentares, facão, foice, lutando contra os senhores armados, com canhão, com armadura, com cavalo, para mudar esse sistema. Você vai ter revoluções em todos os lugares da Europa, principalmente na França e na Inglaterra, que eram os mais desenvolvidos. São revoluções que levaram ainda mais morte, revoluções que acabaram sendo derrotadas pela nobreza, porque são conflitos injustos, né? Você tem de um lado uma massa de camponeses desarmados ou mal armados, mal treinados, porque os bem treinados foram para a guerra. Os que ficam são os que não são treinados, que não têm armamento, lutando contra uma nobreza bem equipada. Mesmo que uma cavalaria em decadência,
é muito mais efetiva do que uma pessoa desarmada ou uma pessoa com um facão. Então você vai ter essas revoluções camponesas sendo derrotadas, mas essas revoluções vão plantar a sementinha da insatisfação, vão mostrar para a nobreza, para as classes dominantes, que os servos, que o povo não vai mais aceitar qualquer tipo de exploração, que a paciência chegou no limite, que as coisas precisam ser revistas, tá? E aí esse é o panorama que você vai ter. Milhões e milhões de mortes pela peste, milhares e milhares de mortes por uma guerra desnecessária, a fome imperando, a miséria, a exploração imperando, um povo explorado, miserável, insatisfeito, contra uma nobreza que vive no luxo, na glória, no glamour, sustentado por essas pessoas que eu acabei de falar antes. Essa receita é que vai levar ao final da guerra. Qual que é o tempero dessa receita? A burguesia. A burguesia que vai agir como um intermediário, incentivando, fazendo com que o povo se reúna, se articule para ir contra os seus senhores. Nessa mistura só tem um problema, só tem uma coisa que está ali com o dedinho, que impede que tudo pegue fogo, que tudo mude: a igreja. A igreja está ali para colocar ordem, para evitar que os ânimos se acirrem, que o conflito vá para um outro nível. E aí o grande problema para que mudanças ocorram é o poder da igreja. E aí a burguesia vai colocar suas garras de fora e desafiar esse poder. Mas isso a gente vai falar em um outro momento, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Nas duas aulas seguintes dessa semana a gente vai fazer um apanhado geral aí sobre a Idade Média, tá? Talvez a gente até entre na semana que vem também sobre esse assunto. Mais detalhes sobre como as pessoas viviam, como eram as casas, os hábitos. Vamos falar um pouco geral sobre como era a vida das mulheres nesse período, sobre o que é essa mão pesada da igreja que eu tanto falei, tá? Para a gente poder passar para um novo assunto, que é o fim da Idade Média. Vamos terminar de entender a Idade Média para entender como ela acabou, beleza? Até a próxima aula, gente. Fui!